Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos continuar nosso grande curso sobre a Lei Complementar 04 de 1990. Vem comigo aqui. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar o Instituto da Nomeação. Né? Nomeação. As nossas aulas, nós temos o quê? Uma sequência lógica. Né? O meu objetivo é nós trabalharmos aqui, não vou falar todos os artigos da Lei Complementar 04, mas a maioria esmagadora deles, né? Eu garanto para você do título 1, do título 2, do título 3, do título 4, título 5, todos, nós vamos falar todos esses artigos, né? Na aula anterior, nós falamos de provimento, né? Isso foi um provimento originário, provimento derivado e assim por diante. Neste capítulo aqui, nesta aula, nós vamos falar tudo sobre nomeação, tá? Nomeação. Você sabe que uma nomeação é um ato depois do quê? O ato depois do quê? Do concurso, né? Então, nós temos primeiro o concurso público, você tem que ser aprovado em concurso público. Depois do concurso público, você passa pela nomeação. Nós vimos na aula anterior que o ato de nomeação, o ato de provimento chama-se nomeação, é um ato administrativo, e esse ato administrativo, quem é competente para fazê-lo? O ato de nomeação, chefe de poder, não é isso? Governador, presidente do TJ, presidente da Assembleia Legislativa, ou os dirigentes o quê? Ou os dirigentes aí máximos das autarquias e fundações. Então, artigo 12, consagra a nomeação. A nomeação far-se-á a 1, em caráter efetivo, e 2, em comissão. Professor, o que é esse cara aqui? O caráter efetivo é aquilo que você está buscando. Tá? O seu tão sonhado, esperado concurso público, que se Deus quiser você vai conseguir. Então, ó, nomeação em cargo efetivo e em cargo em comissão. Cargo em comissão é aquele de livre nomeação e exoneração. Eu já falei um pouco sobre isso lá na segunda aula, né? A gente vai fazer ajuda à memória. Caráter efetivo, quando se tratar de cargos de carreiras, né? Ó, cargos de carreiras, ó, tá certo? Nós temos aqui efetivo, né? Ou seja, aqui, ó, cargo, né, de carreiras, né? É efetivo, bacana? 2, em comissão, para os cargos de confiança, de livre exoneração, respeitado o que dispõe o artigo 7º da Lei 5.601. Então, o provimento, a nomeação, esse é um instituto que serve tanto para cargos efetivos quanto cargos em comissão. Parágrafo único. A designação por acesso para a função de direção, chefia, assessoramento e assistência recairá exclusivamente, olha só, recairá exclusivamente em servidor de carreira, satisfeitos pelos requisitos que trata o artigo 13 do parágrafo único. Professor, eu lembro desse sujeito, sim. Né? O que acontece? O parágrafo único, gente, tá? O parágrafo único aqui, tá? Ó, é uma tentativa de cumprimento do artigo 37, inciso 5º da Constituição Federal de 1988. Professor, o que diz isso aqui? Vamos lá nesse artigo 5º, nesse artigo 37, inciso 5º, depois eu volto aqui. O que diz lá? Olha só, na Constituição Federal. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. Voltou, olha só. A designação por acesso para função de direção, chefia, assessoramento e assistência recairá exclusivamente para o servidor de carreira. Quem que é o servidor de carreira? Caráter efetivo, quando se tratar de cargos de carreira. Bacana? Voltando lá, vamos aqui. E os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos e condições percentuais mínimos previstos em lei. Destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Muito importante, por quê? Porque na Lei Complementar 04, ele colocou o seguinte, as funções de confiança, que são as funções de confiança, que são de chefia, ele acrescentou o de assistência, né? O de assistência, né? O de assistência. Então, temos aí mais uma possibilidade. Função de direção, chefia e assessoramento e o de assistência, né? Então, está aqui para vocês a nomeação. Vem comigo aqui, de novo agora. As funções de confiança. O que eu falei para você?
Ó, funções, ó, F, funções, ó, confiança, né? Servidor efetivo, 3F. Então, funções é exclusivamente efetivo, tá? Aqui, ó, tá? Funções, efetivo. Cargo em comissão. Cargo em comissão pode ser ocupado por carreiras ou terceiros, a gente vai falar isso, ó. Cargos em comissão, ó, cargos em comissão é C, ó, pode ser preenchido para servidores de carreira. Nos casos e condições e percentuais mínimos previstos em lei. Então, está aqui para vocês o macete, que a gente já explicou para vocês. Então, funções de confiança é de apenas para exclusivamente servidores efetivos. Ó, função de confiança, servidor efetivo, é 3F. Cargos em comissão, servidor de carreira, CCC. Tá certo? Eu já expliquei isso para vocês, eu fiz um exercício massa para vocês, lá na primeira aula, das disposições lá, preliminares do Estatuto, nós falamos sobre isso. Bacana? Então, temos aí, vamos lá, então, provimento. Nós estamos falando o quê? De nomeação. Então, a nomeação, nós temos a nomeação seguinte, tá? 2 tipos de nomeação. Parou, vai comigo aqui. Lei Complementar 04. Resumindo. Não é repetitivo isso é só para organizar as ideias. Primeiro, cargo efetivo. Nomeação em cargo efetivo. Servidor de carreira, concurso público. Segundo, nomeação para cargo em comissão. Terceiro, designação para função de confiança. Função de confiança é para quem? Servidores efetivos. Servidores efetivos. Função de confiança, na Lei Complementar 04, ele inclui a tal da assistência. D, direção, C, chefia, A, assessoramento e outro A, assistência. Bacana? 13. A nomeação para o cargo de carreira depende de prévia habilitação em concurso público, de provas ou de provas e títulos obedecida à ordem de classificação e o prazo de sua validade. Tá? Nós vamos fazer um exercício mais para frente, que ele vai cobrar exatamente o artigo 13. Né? Então, olha só, nomeação. Primeira, ó, nomeação para cargo de carreira, que é o cargo efetivo. Primeiro requisito, aprovação em concurso público. Tá? Ó, aprovação em concurso público. Ordem de classificação, benefício de ordem. Prazo de sua validade. Tá? Prazo de validade, aqui é 3, né, 2. Tá? Nós temos prazo de validade. Normalmente até 2 anos. Bacana? Fechou? Então, são 3 requisitos. Parágrafo único. Os demais requisitos para o ingresso e o desenvolvimento do servidor na carreira, mediante progressão, promoção, ascensão e acesso, serão estabelecidos pela lei que fixa as diretrizes do sistema de carreira na administração pública estadual e seus regulamentos. Ou seja, essa aqui é a Lei Complementar 04, o Estatuto ele diz regras gerais para todas as carreiras. E cada carreira vai ter o seu plano de carreira, e nós temos 27. Né? O que está falando esse cara aqui? Está falando que é concurso público. Professor, mas o concurso público é inovação da Lei Complementar 04? Não, não é da 04 nem da 8.112. É uma inovação da Constituição de 1988, onde estabeleceu o quê? Concurso público, regra geral para provimento. Artigo 37, inciso 2º. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista da lei. Essa lei são as leis de carreira, ressalvadas as nomeações para o cargo em comissão, declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Está aqui para vocês, né? Então, a investidura do cargo público se dará através da nomeação, né? E essa nomeação, ela pode ser, ressalvar, nomeações, ela pode ser nomeada para um cargo de provimento efetivo, tá certo? Que é através de concurso ou em comissão. É o princípio da imprescindibilidade do concurso público para os cargos efetivos, cargos no caso aqui ele disse de carreira. Comigo? Resumindo, provimento do cargo público e emprego público, obrigatoriamente
concurso público. Cargo em comissão, ato discricionário da atividade da autoridade competente, de livre nomeação e exoneração. Regra geral para o provimento de concurso público é essa aqui. Professor, mas você tem diversos cargos aí, diversos casos que o cara entra num cargo público sem concurso. Né? Tem aqui. Resumindo, provimento sem concurso público. Tá? Nós já vimos que o primeiro provimento sem concurso público são aqueles cargos chamados de livre nomeação e livre exoneração, que é chamados cargos comissionados. Bacana. E aí, professor, só isso não vai deixar você competitivo. Você tem que saber mais disso. Mais. Quais são essas hipóteses? Comigo aqui. Cargos eletivos. O cargo de deputado ou de senador é o quê? É um mandato. Tá? É um cargo eletivo. Então, ele vai ocupar um cargo público, tudo bem que ele é temporário, né? Data de início, data de término, mas é um ingresso na administração pública sem concurso público. Então, cargos eletivos. Segunda hipótese, cargos em comissão. Nós já vimos, né? É o livre nomeação, exoneração, ad nutum, né? Que chama. Ad nutum, você já vai lembrar. Puxa, ad nutum. Quem que usa esse termo aqui? CESP. CESP gosta de usar isso aqui, né? 3. Contratação por tempo determinado. Olha aí, ele vai estar ocupando um cargo público, tá certo? Esse cargo público, o provimento dele vai ser sem concurso público. Onde que está o amparo legal? Artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Quarta hipótese. Hipóteses constitucionais, que são expressamente previstas na Constituição Federal. Exemplos: ministros do TCU, STF, STJ, TST, TSM, ou seja, dos tribunais superiores, né? A composição, todos esses caras que vão ocupar esses cargos de desembargadores, de ministros, estão previstos na Constituição Federal, e o provimento desses cargos é sem concurso público, sem concurso público, sem concurso público. Servidores estabilizados. O que é esses servidores estabilizados? É aquele povo que entrou antes da Constituição de 88. Concurso público é inovação de quem? É da Constituição de 88. Inovação no que sentido? Obrigatoriedade, o acesso para o cargo efetivo para o concurso público. Tá? Então, tem uma galera que entrou antes da Constituição de 88, e lá eles foram estabilizados, eles não conseguiram a estabilidade, eles foram estabilizados por força da Constituição. Qual que é a regra básica? A Constituição foi de outubro de 88, que foi promulgada a nossa Constituição. Cara que entrou 5 anos antes da Constituição, todos eles conseguiram o Instituto da Estabilidade, né? E, finalmente, o sexto e último caso, agente comunitário de saúde e combate a epidemias, previsto na Constituição do artigo 198, inserido pela emenda 51, que foi regulado pela Lei 11.350 de 2006, criou o emprego público com provimento para o processo seletivo público, sendo vedada a contratação temporária. Então, agente comunitário de saúde e combate a epidemias. Moral da história. Mesmo por força do inciso 2º do artigo 37 da Constituição, que diz que o provimento para o cargo lá é através de concurso público, tá? Nós temos aí 6 hipóteses de provimento a cargos públicos sem concurso público. E pode ter certeza, tá, que o examinador pode querer cobrar isso na prova. Então, você tem que estar sabendo. Como disse para você, aqui não é uma aula simples, é uma aula completa. Tá? Aqui eu trago conceitos de direito constitucional, administrativo, julgados, assuntos interessantes. Bacana? 10. 10, você sabe tudo de nomeação. Como você já sabe tudo de nomeação, vamos fazer um exercício da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, FCC 2016, cargo de analista. Vem comigo aqui. A nomeação para cargo público de caráter efetivo, então nomeação para cargo, nomeação, nós sabemos que tem 2 tipos, para o cargo efetivo e nós temos também para o cargo em comissão. Seguida da tomada de posse, então o cara foi nomeado, depois ele tomou posse, envolve, né? A impossibilidade jurídica de um servidor nomeado, empossado, vir a ser exonerado. Então, traz o quê? A impossibilidade de ser exonerado contra a sua vontade, ou seja, exonerado por vontade da administração pública, do cargo que passou a ocupar, está errado. Porque mesmo o servidor,
tá? Em estágio probatório, ele mesmo passou no concurso público, ele tomou posse, se ele aprontar, ele está sob todo um regramento, ele tem a possibilidade de ser exonerado. Então, a letra A está errada. Letra B, a imediata aquisição da estabilidade do cargo. Opa, olha só, um dos requisitos para o cara conseguir estabilidade no cargo é essa aqui. Ele fazer o concurso público, ele ser nomeado, ele tomar posse. Só que no artigo 41 da Constituição Federal, ele trouxe mais dispositivos para ele ser estabilizado. Primeiro, cumprimento de 3 anos no cargo, efetivo exercício no cargo. Outro, segundo requisito, aprovado em avaliação de estágio probatório, avaliação de desempenho. Então, o erro está aqui, ó, imediato, não vou nem ler o restante, está errado. C, a observância do requisito da prévia habilitação em concurso público, de provas ou provas e títulos, bacana, ok. Obedecida a ordem de classificação, bacana. E o prazo de sua validade, bacana. Tornando-se, posteriormente, impossível a exoneração do serviço. Olha ele batendo aqui, cara, na tecla, né? Batendo na tecla, está errado. D, o cumprimento pelo servidor de estágio probatório de 2 anos. Mas parou. Porque é o seguinte, o estágio probatório hoje, por força da Constituição Federal, são 3 anos, né? 3 anos, né, de estágio probatório. A observância do requisito da prévia habilitação em concurso público de provas ou provas e títulos, correto. Observância à ordem de classificação, correto. E o prazo de sua validade, assim como os observados em outros requisitos. Ok, letra C, letra E. E esse artiguinho aqui, salvo engano, é Ctrl+C, Ctrl+V, do artiguinho 12 da LC, da Lei Complementar 04 de 90. Então está aí para vocês. Aluno nosso aqui do Lá Concurso acertava essa questão aqui com os famosos pés nas costas, né? Também o nível de detalhe que o professor passa em sala de aula, tá, não deixa o aluno com dúvidas, tenho certeza disso. Bacana? Fechou? 10, né? 10, né? Encerramos mais uma grande aula, aula de nomeação. Ó, mensagem de encerramento. Nas grandes batalhas da vida, o primeiro passo para a vitória é o desejo de vencer. Cara, quem não tem desejo de vencer, não vence. Você tem que ter o desejo de vencer. Tá? Em tudo. Ah, vou fazer concurso, mas eu não acredito. Cara, não, você tem que acreditar. E quando você desperta esse desejo, você se organiza, você cria forças da onde não tem, você tem motivação, determinação. Isso que faz a diferença. Fortíssimo abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Clique lá